artistas, tudo bem? Hoje vamos aprender a programar. Programar nada mais é do que criar um conjunto de instruções para que um computador interprete e execute aquelas ações. O computador ele precisa de eventos para dizer a ele em que momento ele vai executar um bloco de comando. Como, por exemplo, aqui na nossa bandeirinha. Sempre que a gente clica nela, a gente está dizendo que o jogo ou a animação começou. Só que se eu clicar aqui, observamos que não faz nada, porque eu não tenho nenhum código que está sendo executado. Eu posso estar programando dentro de um personagem ou mesmo dentro do cenário. Vamos colocar aqui um outro personagem. Vamos colocar aquele gato. Vamos trabalhar com esses dois personagens por enquanto. E observe que eu consigo programar tanto em um quanto no outro, ou mesmo aqui no cenário. Primeiro, antes da gente fazer qualquer programação, a gente precisa fazer uma análise do que a gente quer fazer. Porque basicamente programar é passar para o computador instruções para que ele faça aquilo que a gente tem vontade que ele faça. Então, a primeira coisa que vem antes da gente tentar programar é analisar o que a gente quer fazer. Então, primeiramente, vamos deixar o gato quietinho aqui. Vamos pegar esse cachorro. A ideia vai ser o seguinte. Ele vai estar num canto da tela. Ele vai andar até o outro canto da tela. Vai virar para cá, outro sentido. Vai voltar para o canto de cá. Esperar um pouquinho. Depois vai virar de novo e vai ficar andando para lá e para cá no cenário. Ok? Essa é a ideia inicial do que a gente vai fazer. Aqui na parte esquerda, você pode observar que tem comandos para movimentação do personagem, para mudança da aparência dele. Você tem como emitir sons. Você tem os eventos, que é para dizer quando que aquele bloco de comando vai ser utilizado, ou executado, melhor dizendo. A parte de controle, de fluxo, para tomadas de decisão, são feitas aqui. Sensores para a gente verificar se tem um clique na tela, se o usuário que está usando a aplicação fez alguma coisa que você quer observar e tomar uma decisão em relação àquilo, como por exemplo, depois nós vamos fazer o gatinho andar conforme a gente clicar aqui nas setinhas do teclado. Então, esses sensores servem para isso. A parte de operadores lógicos, a gente vai usar bastante. Com o uso, vocês vão verificando o que cada um faz, né? É melhor a gente pegar na prática e fazer e ir vendo como é que funciona. Aqui nas variáveis é muito importante também essa parte. O que é uma variável? A gente cria uma variável para dizer ou armazenar um valor e depois tomar uma decisão com base nessa variável. E a parte de blocos, quando a gente tem um comando muito grande, uma instrução muito grande, a gente quer separar ela, a gente cria um bloco especial, né? Como se fosse um código que nós criamos. Nós vamos ver tudo isso agora. Primeiramente, vamos fazer o cachorro andar, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem vendo a aplicação dos códigos. Vamos colocar então esse cachorrinho aqui no 60% de tamanho. Acho que está bom. Primeira coisa que a gente vai fazer. Quando clicar na bandeirinha, eu tenho que saber disso. Então, aqui na parte de eventos, a gente tem um comando. Quando a bandeirinha for clicada. Então, quando a bandeirinha for clicada, tudo que tiver aqui vai ser executado. Vou colocar aqui um movimento para vocês verem que isso funciona. Quando clicar na bandeirinha, vai mover 10 passos. Se eu for clicando aqui, você pode observar que lá na tela ele está andando. Porém, antes de eu mover 10 passos, eu vou colocar ele aqui na posição inicial. Eu trago ele para cá. Porque aí aqui em cima, ó, se vocês observar, os valores já vão mudando para as mesmas propriedades que estão aqui atualmente. Então, coloquei ele no lugar que eu quero. Quando clicar na bandeirinha, ele vai para aquela posição e move 10 passos. Vou botar ele no meio aqui e vou clicar na bandeirinha. Ó. Ele foi para a posição e moveu 10 passos, mas foi tão rápido isso que a gente nem observou. Ao invés de eu mover 10 passos, eu vou repetir isso daqui 10 vezes. Quer ver? Aqui no controle, a gente tem um repita. O que o repita faz? Ele vai repetir uma quantidade de vezes que você vai colocar aqui o bloco de comando que estiver aqui dentro. Então, por exemplo, repita 10 vezes, mover 10 passos.
ele faz uma, quando chega aqui embaixo não tem mais o que fazer, ele volta lá para cima. Só que ele vai fazer isso aqui tão rápido que a gente nem vai perceber, ó. Foi muito rápido. Se eu colocar um tempinho aqui, ó, tem aqui um espere. Vou esperar aqui 0,2 milissegundos. Então, quando clicar na bandeirinha, vai para o canto e faz isso 10 vezes. Se eu vir aqui na parte de aparência, eu consigo mudar para outra fantasia. Então, eu mudo para a fantasia Dog A, porque aqui na parte de fantasia tem essa, que é a 1, tem essa, que é a 2, e tem essa que ele está pensando. Vamos colocar no início para ele estar nessa pose aqui, ó, a Dog C. Então, no início, vai para aquela posição e muda para a fantasia Dog C. Vou esperar 1 segundo e vou repetir 10 vezes ele mover 10 passos, esperar 2 segundos, mudar para a fantasia Dog B. Depois eu copio isso aqui e faço novamente isso aqui, ó. Movo mais 10 passos, espero 2 segundos e mudo para A. Vamos ver como é que ficou. Ó, lá vai o cão andando. É uma forma de a gente fazer a movimentação dele. Porém, existem outras formas de se fazer. Essa daqui é só para exemplificar uma forma simples de você mover o seu personagem e fazer a animação dele. Agora eu vou fazer isso de uma outra forma. Ao invés de eu repetir passos e mudando a fantasia, vou fazer algo mais legal. Vou esperar aqui só meio segundo, para não ficar demorado. Então, quando eu clicar aqui, ele vai para a parte da frente ali e fica pensando. Na direção dele aqui, toda vez que ele tiver um sentido de rotação direita ou esquerda, ele não gira. Se a posição for positiva, ele fica girado para a direita, e se for negativa, ele fica girado para a esquerda. Quando eu estou com essa parte aqui ativa, que é a rotação, aí ele gira. Então, dependendo do personagem que você vai usar, você vai ter que colocar esse sentido de direção direita e esquerda. Existe um comando para isso aqui, ó. Defina o estilo de rotação esquerda-direita. Então, mais uma vez, quando começar a animação, eu vou posicionar ele, dizer que ele só pode movimentar para a direita e para a esquerda, vou botar aquela fantasia ali e esperar 5 segundos. Depois disso, o que eu tenho que fazer? Como eu quero que ele vá movimentando até o outro lado, eu vou pegar esse bloco de comando aqui, ó, deslize por 1 segundo ou 2 segundos, 3, como você achar melhor, até uma outra posição que você vai colocar aqui. Qual seria essa posição? Seria aqui, ó, 200 e menos 125, que é a mesma altura que ele está do lado de cá, para ele andar reto aqui. Então vamos ver. Cliquei e foi ele. Só que ele não foi animando e ainda ele foi em uma pose de animação que não é correspondente a que ele está andando. Então como a gente vai fazer isso? Essa parte aqui a gente não vai animar. A gente vai criar um outro bloco de quando a bandeirinha for clicada, para a gente fazer a parte da animação separada. Mas para isso, eu tenho que saber quando ele está andando ou não. Então vamos primeiro terminar esse comando aqui, ó. Ele vai ficar aqui, vai andar até lá. Quando chegar lá, ele vai ter que girar para o lado de cá. Vamos esperar 1 segundo lá também, né? Ou meio segundo. Quando ele chegar lá, ele vai ficar com aquela fantasia que ele está lá agora. Então nós temos que botar essa fantasia aqui. Esperar meio segundo. Depois ele vai girar para o lado de cá. Aponte para a direção. Aí você coloca qualquer posição negativa, que ele vai virar para cá. Aí ele novamente vem, vai demorar 2 segundos para ele sair de lá e voltar para a posição inicial dele. Então vamos colocar aqui 2 segundos para ele vir para a posição menos 200. Aqui quando ele começar, eu vou colocar menos 200. Vamos ver como é que ficou isso daqui. Ó, ele já foi de ré. Por quê? Quando a gente clicar aqui, a gente também tem que dizer
para ele apontar para o lado de lá. A gente sempre que inicia na bandeirinha, a gente tem que posicionar o personagem do jeito que a gente quer. Então aqui, ó, isso daqui está posicionando do jeito que a gente quer. No local que a gente quer, apontado para o local que a gente quer e esperando. Depois dessa parte aqui, é a parte onde ele vai chegar lá. Vai mudar para a fantasia que ele está atualmente, por enquanto. Vai esperar meio segundo, vai virar para cá, vai deslizar até aqui. Depois disso, a gente vai ter que virar para lá de novo e fazer tudo de novo. Mas aí nós vamos usar um outro bloco. Vamos ver, ó. Foi, chegou lá, voltou. E nós queremos que ele faça isso para sempre, né? Então aqui no controle de fluxo, nós temos aqui um sempre. Tudo que tiver aqui dentro vai se repetir sempre. Então o que é que nós vamos fazer repetir sempre aqui, ó? Essa parte aqui é da inicialização, para colocar aí no seu devido local. Depois, esperar meio segundo. Deslizar até a parte de lá, mudar para a fantasia C. Nós nem vamos mudar essa fantasia aqui não, nós vamos fazer em outro local. Deslizar até lá, esperar meio segundo, girar para cá e rotacionar e vir andando novamente para cá, né? Então vamos fazer isso sempre. Vamos ver como é que vai ficar. Se eu clicar aqui, é como se eu tivesse clicado na bandeirinha. Note que isso aí tá amarelo, tá selecionado, tá sendo executado. Ele foi, virou para cá, mas esqueci de colocar ele para girar para lá de novo, né? Então aqui eu tenho que apontar para 90 graus de novo. Depois que ele chegar aqui, ele vai apontar para o lado de lá de novo. Ó. Foi, esperou, voltou. Agora ele vai girar para lá e vai ficar certinho. Agora vamos fazer ele mexer as pernas, né? Porque ele está andando ali de uma forma errada. Eu preciso saber quando ele está andando ou quando ele está parado. Então, para isso, a gente vai criar uma variável. Aqui você observe que tem um botão chamado criar uma variável. Vamos criar uma variável chamada andando ou anime. Anime. Apenas para esse ator. Por quê? O gato não tem que saber que essa variável existe. Ele vai ter a dele. Então, o cachorro, só ele precisa dessa variável. Então, marque essa opção apenas para esse ator. Se eu clicar nesse ator, observe que aqui em cima tem uma variável chamada anime e aqui na tela ficou o valor dela. Toda variável que você criar aqui no Scratch vai estar começando com 0. Ela vai estar 0 quando iniciar a aplicação ali. Mas a gente pode mudar ela para qualquer coisa que a gente queira. Eu vou usar a palavra sim ou não para dizer se tem que animar ou não. Poderia ser 0 ou 1, onde 0 correspondia que não e 1 que sim. Na programação, 0 quer dizer não. E 1 quer dizer sim. Isso vem do princípio da ausência da energia. Quando não há energia para o computador, isso significa 0. E quando há energia, isso significa 1. O processador ele só processa zeros e uns. E isso é feito através do clock do processador. E lá é como se estivesse faltando e tendo energia rapidamente. E ele vai lendo essa ausência ou presença de energia. E ele assim vai processando os dados. Então eu vou colocar aqui, ó, mude anime para não. Por quê? Quando começar o jogo, ele vai mudar para não, porque ele não está. Né? Vamos separar essa parte aqui para ficar melhor. Essa parte é quando começa, é o posicionamento inicial. Então mudamos para não, ele não vai estar andando. Vou botar outra bandeirinha aqui, que seria o que vai acontecer depois que inicializou isso aí tudo. Sempre vai esperar ali um meio segundo para começar, vai deslizar até o outro lado, pode já chegar lá e virar para cá, espera meio segundo lá, gira para o lado de cá, vem para o lado de cá e aponta e olha para lá. Sempre que ele estiver andando, eu vou dizer que a variável anime sim, porque ele está andando, eu quero que anima ele, que ele fica mexendo as pernas. Então observa aqui em cima que já está não. Antes de eu deslizar até o outro local, eu vou dizer mude anime para sim. E quando chegar lá, eu vou dizer mude anime para não.
Aqui embaixo a mesma coisa. Mude anime para sim, mude anime para não. Então observe aqui agora, a variável aqui em cima está mudando sempre que ele está andando. Ok, já temos como saber o momento certo para a gente animar ele. Nessa parte aqui de animação, o que faremos? Vamos colocar um bloco sempre e verificar o seguinte. A gente vai ter que fazer um se então ou um se então, se não. O que seria isso? Isso aqui é uma tomada de decisão. A gente vai fazer algo de acordo com o valor da nossa variável. A gente não vai fazer sempre um bloco. A gente vai fazer alguma coisa quando tem que fazer. Vamos usar o se uma coisa for verdadeira, faremos o que tiver aqui dentro. Se não for verdade que está aqui, faremos o que tiver aqui dentro. Coloco isso dentro do bloco sempre, venho no operador e vou operar o quê? Vou colocar isso aqui ali dentro. Se a nossa variável anime for igual a sim, eu tenho que fazer a animação. Se eu não estou andando, nós vamos colocar ele com aquela carinha que ele está ali agora. Então, a aparência dele quando ele não está andando vai ser mudar a fantasia para dog C. Se ele estiver andando, nós temos que fazer uma outra verificação. Por quê? Se ele já estiver com a fantasia A, nós vamos mudar para B. Se ele não está com a A, é porque ele está com a B e a gente vai mudar para A. Como a gente sabe a fantasia que ele está? Aqui na aparência, nós temos aqui, fantasia número. Se você clicar aqui, você vai ver que já tem o número dela atualmente aqui embaixo aparecendo. A gente sabe que as fantasias do cachorro, para andar, é a 1 e a 2. E a 3 é a fantasia onde ele está pensando ali. Então, se a fantasia for igual a 1, que é o dog A, nós vamos mudar a fantasia para o dog B. Se não, a gente vai mudar a fantasia para o dog A. Então, vou clicar isso aqui, para você verificar como é que está ficando. Como aqui o anime está assim, ele está fazendo tudo isso aqui. Ele está lá trocando as perninhas. Se eu mudar o anime para não, vou clicar nesse aqui para ele mudar para não. Parou. Então está funcionando, só que está muito rápido. Então o que a gente pode fazer? Colocar um tempo aqui. Ao invés de ele mudar a fantasia naquela velocidade toda, nós mudamos a cada 2 milissegundos. Pode colocar o tempo antes ou depois. Aí agora ficou legal. Então vamos testar agora tudo. Vamos dar um play aqui. Tá animando o cachorro. Agora vamos fazer um bloco de comando para vocês entenderem para que serve um bloco de comando. Observe que temos 3 bandeirinhas aqui. Eu posso resumir isso daqui. Essa parte aqui é quando eu quero inicializar o personagem. E essa outra aqui é quando eu quero fazer ele ficar para sempre ali mexendo. Mas se eu tentar ler esse código, eu vou ter que ler todo o código para entender. Então eu posso criar blocos aqui que fica mais fácil para a gente entender o que a gente está fazendo. Por exemplo, vamos aqui em blocos. Vamos criar um bloco chamado movimente. Não precisa clicar em nada aqui. Só escrever movimente por enquanto. Isso vai ser um bloco bem simples. Ao fazer isso, a gente tem um novo bloco de comando chamado movimente. E temos aqui um evento. Isso é um evento chamado movimente. Nós criamos um evento movimente. Então aqui vou colocar aqui nesse sempre. Aliás, o movimente não é o sempre. O movimente é o que está dentro do sempre. Então agora, se eu clicar na bandeirinha e posicionar ele no seu devido local e sempre chamar o movimente, olha o que vai acontecer. Não precisamos mais dessa bandeirinha. Vou jogar ela fora. Vai acontecer a mesma coisa. Só que ficou muito mais simples eu entender o que está acontecendo aqui. Eu não preciso ver. Tudo
que está escrito dentro do movimento para poder entender. Eu sei que sempre movimento, sempre está chamando esse código. Se eu quiser mudar a forma dele se movimentar, esperar mais tempo, eu sei que é aqui dentro da parte de movimento que eu tenho que mudar. Aqui, essa parte. Se isso daqui é animação, podemos criar um bloco aqui chamado anime. Ou animação. Coloco aqui. E agora sempre animação. Eu posso colocar essa animação aqui? Não. Se eu fizer isso aqui, não vai funcionar. Olha. Por quê? Ele vai executar uma animação. Só que quando a animação chegar aqui, o cachorro não vai estar andando. Então ele não vai fazer nada disso aqui. Vai colocar para aquela fantasia lá. Depois ele vai executar o bloco de comando que está aqui. Eu quero que os dois sejam executados a todo momento. Pode ver que esse aqui está amarelo, está sempre fazendo, mas o outro não. Então essa animação tem que ficar separado do movimento, nesse caso aqui, dessa forma que eu fiz. Então eu tenho que ter os dois eventos paralelamente acontecendo, tanto a parte de movimentação, tanto a parte de animação. Aí agora sim, os dois blocos de comando estão sendo chamados a todo momento. Poderia ainda separar essa parte que eu quisesse aqui, ó, e fazer isso aqui, ó, um outro bloco chamado, por exemplo, inicialize. Por quê? Eu estou organizando meu código, ó. Então chama aqui, ó. Primeira coisa, bandeirinha for clicada, inicialize. Depois sempre movimente e sempre anime. Então se você ler esse código aqui agora em cima, fica muito mais fácil para você entender. Você sabe que quando clicar na bandeirinha para começar a animação, ele vai inicializar. O que seria inicializar? Colocar o personagem na posição inicial dele. E vai sempre movimentar. E vai sempre também animar. Então assim fica mais organizado. Os blocos de comando é para organizar os eventos, as coisas que a gente programa. Agora vamos fazer a movimentação do gato. Nós vamos movimentar ele com as teclas do teclado, seta para frente, seta para trás. E o espaço para a gente pular. Vamos começar colocando uma bandeirinha e um sempre. Sempre eu vou verificar se você clicou nas teclas para movimentar o personagem. Dependendo da tecla que você apertar, nós vamos mudar uma variável para dizer que você está movimentando no eixo X ou no Y, ou em ambas as posições ao mesmo tempo. Vamos criar duas variáveis. Eixo Y, apenas para esse ator, e eixo X, apenas para esse ator também. Vou mudar essa variável eixo X de acordo com o sensor tecla pressionada. Se vocês virem aqui, ó, seta para a direita pressionada e apertar, vocês vão ver, se vocês não tiverem com a seta pressionada, ele vai retornar falso. E se você tiver com a tecla pressionada, ele vai retornar true. O que nós podemos fazer? Nós podemos pegar um operador de subtração e subtrair tecla pressionada para a direita menos tecla pressionada para a esquerda. Lembra que eu falei que 0 corresponde a falso e 1 para verdadeiro? Então agora, ó, se você não tiver nenhuma tecla pressionada, vai retornar 0 isso. Se você tiver para trás pressionado, vai dar menos 1. Se você tiver para frente, vai dar 1. Então, dessa forma aqui, eu consigo saber o eixo X, se você está clicando para frente, ou para trás, ou não está pressionando nada. No eixo Y, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos verificar se a tecla espaço está pressionada. Então, nós vamos fazer diferente. Nós vamos pegar e somar 0 com a tecla espaço pressionada. Se eu tiver com a tecla espaço pressionada, vai ser 1. Mais 0 vai dar 1. E se eu não tiver, vai ser 0. Que vai continuar em 0. Então, aqui você pode observar, ó, que se eu clicar para frente, o eixo X fica 1.
E para trás, menos 1. E se eu clicar na tecla espaço, o eixo Y fica 1. Então, com essas informações, nós vamos movimentar o nosso personagem. Essa parte aqui é o controle. Então, sempre eu quero fazer isso daqui, que é verificar se você fez um clique no controle. Vou criar aqui um bloco aqui, ó, controle. Então, sempre eu vou verificar o controle. Certo? Também temos que posicionar o nosso gato na posição inicial. Podemos vir aqui, ó. Ele vai começar ali. Quando começar, vai para aquela posição, aponte para a direção positiva, qualquer posição positiva que ele vai estar olhando para a direita. A fantasia dele também tem que ser inicializada, ele vai começar com aquela fantasia A. E depois que ele inicializou aqui, nós vamos sempre verificar o controle. Agora, nós temos que movimentar ele. Então, também vamos criar um bloco para movimentar ele. Então, sempre controle e movimente. Nesse bloco de movimento, o que nós vamos fazer? Nós temos que verificar se ele está andando, né? Se o eixo X mudou, foi para 1 ou menos 1. Então, nós vamos fazer um operador ou, se o X for menor do que 0 ou maior do que 0, eu quero movimentar. Então, uma operação aqui e verificamos se o eixo X é maior do que 0 ou se o eixo X é menor do que 0. Porque se ele for 0, ele está parado, eu não quero fazer nada. Eu posso apontar para a direção eixo X, que vai estar positivo ou negativo, e ele vai estar olhando de acordo com a posição que eu estou movimentando. E posso adicionar aqui em X o eixo X vezes, tem que multiplicar, tem que operar isso daqui, ó. O eixo X vezes a velocidade que você quiser, porque o eixo vai estar sempre 1 ou menos 1. Se eu botar só 1, ele vai andar muito devagarinho. Então, eu vou botar um 5 de velocidade aqui para ele. Vamos verificar se isso aqui já está funcionando bem, ó. Ó, já consigo andar com ele. A velocidade ali é 5. Se você quiser mudar isso daqui para velocidade maior, botar uns 10, ele vai movimentar mais rápido lá. Isso vai de acordo com o que você quer. Então, ele já está movimentando para lá e para cá. E o pulo? O pulo é um procedimento que tem que ser executado paralelo. Eu não consigo adicionar um pule aqui, porque se eu colocar, ele vai pular, mas ele não vai andar. Quer ver? Ó? Vamos colocar aqui um outro bloco chamado pule. Vamos colocar aqui uma condicional que se o eixo Y for maior do que 0, é porque você está pulando, certo? Então, se o eixo X aqui, o eixo Y for maior do que 0, é porque você está pulando. Então, nós vamos fazer uma coisa aqui. Primeira coisa, nós vamos mudar para uma fantasia que corresponda ao pulo dele. Eu coloquei aqui as fantasias, ó, todas as fantasias do gato. Essa fantasia número 4 aqui, ó, Cat Fly B, fica legal para dizer que ele está pulando. Então, nós vamos mudar para aquela fantasia. Vai repetir umas 10 vezes, mais ou menos, deve ficar bom. Adicionar a Y um valor de 10. E depois, adicionar a Y um valor de menos 10. Vamos testar isso aqui, ó. Olha lá. Parece que ele está pulando. E depois disso, nós temos que voltar à fantasia que ele estava inicialmente, ou mudar para uma fantasia aqui, ó, quando ele cai no chão, né? Quando ele está caindo no chão. Temos também que, agora, vamos verificar como é que ficou. Ó. Eu consigo andar e pular, ó, mas quando eu pulo, eu não ando. Ele para de andar. Ó. Por quê?
Os dois processos aqui, ó, o pular e o movimentar, tem que executar simultaneamente. Eu tenho que conseguir fazer os dois ao mesmo tempo. Então, para isso, basta você colocar uma outra bandeirinha aqui, um outro sempre pule. Sempre ele está verificando aqui se é para pular ou não. E se for para pular, ele vai fazer o pulo, mas ele também vai fazer o movimento. Então, dessa forma, você consegue movimentar e pular ao mesmo tempo. Ó. Aí fica mais legal, né? A velocidade dele está um pouquinho demais. Então, vamos voltar aqui para cima. Outra coisa que nós temos que fazer agora é a animação, que também tem que ser feito paralelamente. Então, eu vou copiar isso daqui. E sempre eu quero animar. Então, vou criar um outro bloco aqui chamado anime. Então, sempre anime. Observando essas três bandeirinhas, fica simples para entender. Que sempre ele está controlando e movimentando, pulando e animando. São três processos que acontecem ao mesmo tempo. E só falta a gente fazer aqui essa parte da animação. A animação vai funcionar da seguinte forma. A gente tem que verificar se o personagem está movimentando para frente ou para trás para que a gente faça alguma coisa. E se ele estiver pulando, a gente não quer fazer nada. Porque quando ele está pulando, ele está no ar e ele vai estar com essa fantasia de estar pulando. Vamos deixar ele com aquela fantasia, com aquela animação lá. O que podemos fazer aqui então? Primeiro, vamos verificar se o eixo Y é igual a zero. Então, vamos fazer uma operação de igualdade. Vamos pegar aqui o eixo Y. Se o eixo Y for igual a zero. Porque se não for igual a zero, eu não vou fazer nada. Agora, se ele for igual a zero, a gente vai fazer. Porque aí ele está andando. Ele poderá estar andando. Então, vamos verificar se ele está andando também. Porque se ele está andando, que seria uma outra operação, como fizemos aqui, ó. Podemos até copiar esse movimento, ó. Se ele está movimentando, que é o eixo X menor do que zero ou o eixo X maior do que zero, nós vamos fazer aquela troca de fantasia. Temos que verificar se a fantasia atual, aqui na parte de fantasia, cadê? Vamos verificar se a fantasia atual, vou botar um operador aqui de igualdade. Se for igual a 1, nós vamos mudar para 2. Então, mudamos aqui para cat B. Se não for igual a 1, é porque ele está no 2. Então, mudamos para A. Também temos que adicionar aqui um espere. 0,1 segundo para que ele mude a fantasia. Agora sim, vamos testar esse código. Beleza, resolveu, ficou legal. A gente consegue pular, andar ao mesmo tempo. Agora vamos tentar fazer o seguinte. Eu quero trocar de cenário. Eu quero andar com o gato até a lateral. E quando ele chegar na parte da direita aqui, eu quero ir para um novo cenário. E quando eu chegar na parte da esquerda aqui, eu vim para o cenário anterior. O controle de cenário pode ser feito em qualquer personagem, mas fica mais legal você controlar isso dentro do palco. Eu já vim aqui dentro do meu palco e adicionei mais dois cenários. Eu coloquei esse cenário de campo aqui como primeiro, o deserto como segundo e uma fazenda como terceiro. Quando começar o jogo ou a animação, esse cenário aqui vai ser o primeiro que vai ser apresentado. Então, aqui no código do palco, quando clicar na bandeirinha, esse cenário do deserto é o que vai aparecer. Eu quero trocar os cenários dentro do palco, porque ele é o responsável por essa mudança de cenário. Porque se eu chegar no cenário 1 e pedir para andar para trás, eu tenho que verificar se já não é o primeiro, que não tem um anterior a esse, só tem para frente. Se eu chegar no último também, não posso avançar.
Então, toda essa tratativa fica mais interessante de ser feito dentro do cenário. Então, o gato aqui, ele tem que avisar que ele chegou na frente, no final daquele cenário, ou ele chegou antes. Aqui na parte de movimentação, nós podemos fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer uma condição se ele estiver tocando na borda. Aqui nos sensores, temos aqui, ó, tocando em ponteiro do mouse, borda, ou tocando em um outro personagem. A gente consegue ter essa informação. Se aquele personagem que você está tocando em outro. Suponhamos que você vai colocar uma moedinha ali para o gato passar e pegar. Se ele estiver tocando num outro personagem, ele vai coletar esse personagem, enfim. Nós podemos fazer um exemplo dele coletar uma moeda, por exemplo, ali. Mas no momento a gente quer saber se ele está tocando na borda. Então, se ele está tocando na borda, eu vou fazer uma coisa. Se não, eu não preciso fazer nada. Mas para exemplificar isso daqui, eu vou colocar assim, ó. Se ele estiver tocando na borda, eu vou falar uma coisa, senão eu vou dizer nada. Dentro dessa condição aqui, eu vou fazer. Se ele está tocando na borda, eu quero saber se o valor de X do gato é positivo, que corresponde, está tocando na borda direita, ou se o valor de X é negativo, que corresponde, ele está tocando na borda esquerda. Então, se o valor de X aqui for maior do que zero, ó, como é que eu pego a posição X do gato? Tem umas variáveis aqui que correspondem aos posicionamentos dele, inclusive a direção também. Então, eu pego, o valor de X é maior do que zero, ele está lá no canto da direita. Então, eu vou dizer assim, ó, cenário, ou próximo cenário. E se ele não estiver tocando na direita, porque ele está tocando na esquerda. Então, cenário anterior. Vamos executar aqui para ver como é que vai ficar. Ó. Se eu vier para a esquerda, ó, ele falou cenário anterior. Se eu chegar lá na direita, próximo cenário. Então o gato sabe onde ele está e o que ele quer que aconteça. Só que ao invés dele dizer isso daqui assim, ele vai transmitir uma mensagem. Ele vai desencadear um novo evento. Aqui na parte de eventos, você tem aqui transmita mensagem. Você pode clicar aqui e criar uma nova mensagem. Você vai criar uma mensagem chamada próximo cenário. E vai criar uma outra transmissão, uma nova mensagem chamada cenário anterior. Ao invés dele dizer aqui o balãozinho, ele vai transmitir essa mensagem, que é um evento. E esse evento, ele é assistido por todos os personagens que tiver na animação. Nesse caso aqui não preciso de um se não, eu vou mudar aqui para um se. Se tocando na borda, faço essa transmissão de mensagem. Eu não vou falar mais nada aqui. Isso aqui foi só para a gente testar. Então agora, quando ele tocar nas laterais, ele vai transmitir essa mensagem. Aí aqui no cenário, a gente vai fazer o seguinte. Quando eu receber a mensagem cenário anterior ou próximo cenário, ou seja, nós vamos ter dois eventos aqui. O cenário anterior e o próximo cenário. Eu sei que eu tenho que tomar uma decisão e trocar esse cenário. Vou fazer aqui simplesmente, sem invalidar nada, a mudança de cenário. Então, se eu receber cenário anterior, eu vou mudar o cenário. Posso pegar esse mude para o cenário aqui e escolher o número de cenário que eu quero, ou simplesmente fazer uma operação. Se é o cenário anterior, eu coloco o cenário atual. Eu tenho aqui, ó, cenário número, vai me retornar o número do cenário atual, menos 1, que é o cenário anterior. E se eu quiser mudar para o próximo cenário, eu vou mudar para o cenário
cenário atual mais 1. Até mudou ali. Dessa forma aqui já vai funcionar, mas vai ter problemas. Quer ver? Ó? Cheguei aqui, ó, ele mudou várias vezes. Ó. Porque o gato tá ali, ó. Então ele fica mudando para o cenário anterior o resto da vida. Estamos diminuindo 1. E quando diminui 1 e chega no último, ele volta para o primeiro. Então eu tenho que tratar isso. Eu tenho que verificar se o cenário anterior já não é o 1. Porque se for, eu não posso mandar para o 0. E aí ele vai simplesmente mandar para o 3. Então vamos validar aqui, ó. Eu só posso mudar o cenário se o cenário atual for maior do que 0. Aliás, for maior do que 1. Se for 1, já é o primeiro. Eu não posso voltar para o outro, não. E a mesma coisa aqui no próximo cenário. Se o próximo cenário, no nosso caso aqui, a gente só tem 3 cenários. Então eu vou mudar aqui, ó, tem que ser menor do que 3. Vou botar menor. Poderia ser maior, também funcionaria, mas eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Se o cenário é menor do que o número, a quantidade de cenário que a gente tem, se eu colocar um outro cenário, eu vou ter que vir aqui ajustar essa posição. Se ele for menor do que 3, aí eu consigo mudar. Se ele for 2, eu mudo para 3. Agora sim, eu consigo, ó. Mudou. Eu estou aqui no cantinho de novo pedindo para o cenário mudar novamente, mas ele não muda. Agora eu vou para lá, ó. Ele vai mudar os dois ao mesmo tempo, ó. Por quê? É tão rápida essa mudança e quando o gato chega aqui no canto, ele já fala, muda para o próximo cenário e o processador executa isso daqui uma vez. Mas o gato ainda está naquele canto, ele chama isso de novo. Isso é executado novamente. Então, quando eu transmitir a mensagem e eu quero que tudo ocorra aqui e eu tenho que esperar isso aqui acontecer, lá no gato eu tenho que transmitir a mensagem e mandar esperar. Esperar o que vai acontecer lá, para depois chamar de novo. Só que como a gente vai estar no canto, ele vai chamar novamente. Mas o que a gente pode fazer aqui? Ó? Vamos tirar esse transmita mensagem, vamos colocar o transmita mensagem e espere. Eu quero esperar que o cenário faça a mudança para depois eu continuar aqui. Então, ó, se for maior que 0, próximo cenário, se não, cenário anterior. Agora, lá no cenário, como eu estou esperando, o cenário vai dar um tempo aqui. Ó. Vou colocar um tempo aqui de 1 segundo. Vamos ver se vai resolver. Provavelmente não vai resolver 100%. Ó. Porque aí o gato vai ficar parado ali esperando. Ó. Então não ficou legal. Vamos fazer de outra forma. Ao invés, eu vou mandar esperar, tudo bem, mas lá no gato agora eu tenho que tratar. Se eu mandei ele ir para o próximo cenário, esperar, e ele mudou de cenário, eu tenho que reposicionar esse gato. Por quê? Pense, eu transmiti a mensagem que eu estou lá no cantinho direito para ele botar o próximo cenário. No próximo cenário, quando avançar para o próximo cenário, eu tenho que voltar o gato para a parte de cá. E outra coisa que a gente tem que fazer também é só chamar para ir para o próximo cenário ou para o cenário anterior se nós estivermos direcionados para aquele lado. Porque senão ele vai aparecer no cantinho aqui pedindo para ir para o cenário anterior. Então, por exemplo, se eu cheguei no cenário anterior, fui andando para frente aqui, cheguei aqui, aí o palco veio, mudou para o próximo cenário. Eu tenho que trazer o gato para cá, certo? Ele tem que voltar aqui para o início. Só que como ele vai estar no início, ele vai gritar novamente, cenário anterior. E aí o cenário vai querer mudar. Eu vou adicionar aqui uma verificação para que se a posição do X... Vamos mudar essa parte aqui, ó. Se a posição do X for maior que 0, eu sei que ele está no canto da direita. Ok. Só que além dele estar no canto da direita, eu quero verificar também se ele está na direção positiva. Então, vou fazer um operador E
também tem que ser verdade que a direção, tá aqui a direção, que é essa direção aqui, é maior do que zero. Se é maior do que zero é porque ele está olhando para lá. E ele chegou lá olhando para lá. Então aí eu quero o próximo cenário. Aí eu boto o próximo cenário. Agora, se a posição for... Vamos mudar essa parte aqui, ó. Se a posição for menor do que zero, posição X for menor do que zero, porque ele está no canto da esquerda, e a direção for menor do que zero também, que aí ele está olhando para cá, aí ele pede cenário anterior. Com isso a gente resolve o problema do cenário ficar trocando ali indevidamente. Vamos testar. Ó, já deu certo. Só que faltou uma coisa também. Ó, faltou a gente colocar o gato na posição certa. Olha, eu vou entrar no cenário. O que eu tenho que fazer agora? Mudei para o próximo cenário. Se eu fui aqui para o próximo, eu tenho que pegar o gato e recolocar ele aqui no eixo X. A menor posição que eu conseguir aqui, ó. Vou tentar colocar ele no menos 240, que é a posição inicial, ó. A menor posição do eixo X possível. Então, deu para colocar. Vou movimentar ele, ó. Vai direto, sem esperar nem um segundo. Vá para aquela posição que você está ali. Vamos testar essa parte aqui, ó. Ele vai chegar lá. Opa, deu certo, viu? Olha, quando ele chegar lá, não tem outro cenário, apesar de que ele montou, ele voltou, né? Transmitiu a mensagem aqui, e o cenário não fez a troca, porém o gato voltou para a posição. Então também temos que tratar isso aqui no gato, sendo que aqui no cenário a gente já tratou também, né? Se o cenário for maior do que 1 ou menor do que 3, a troca acontece. Senão ela não acontece, certo? Existem diversas formas de resolver isso. Nós vamos resolver de uma maneira bem simples. Nós vamos criar uma variável aqui, cenário gato, apenas para esse ator. O gato, ele tem que saber em que cenário ele está, antes dele gritar para o palco trocar de cenário. Então a gente vai mudar toda vez aqui, ó, a gente vai mudar a variável cenário gato para a mesma variável do cenário número. Então o cenário número ele é uma variável do sistema aqui da parte de aparência e retorna para a gente o número do cenário atual. Já cenário gato é uma variável dentro do gato que armazena o valor desse cenário. Todo momento ele troca a variável dele por esse número. Aí se ele tocar na borda e ele verificar que ele está na posição X, ou seja, ele está lá no cantinho direito, ele vai gritar para o palco próximo cenário. Quando isso acontecer, o palco vai mudar o cenário. Então essa variável aqui, roxinha, ela vai estar, por exemplo, se tivesse no 2, vai para 3. Só que a variável cenário gato vai continuar no 2. Então aqui dentro a gente vai verificar se o gato estava no cenário 2 e agora está diferente, o cenário agora é maior, é porque foi para o próximo cenário. Aí a gente coloca ele na posição correta. Então a gente vem aqui e verifica. Primeiro transmite a mensagem, pede para trocar o cenário. Agora a gente verifica se o cenário que está no gato for menor do que o cenário atual, ou seja, o cenário atual ele estava no 2, foi para o 3. Então o cenário agora é 3, é maior do que o cenário que está no gato? Então trocou. Então a gente vai pegar e vai mandar movimentar ele aqui no eixo X, para ele vir aqui para o canto esquerdo. E
aqui embaixo, na parte de transmitir a mensagem cenário anterior, vamos fazer o oposto. Se o cenário for menor, a gente vai movimentar o gato lá para o outro canto. Vamos testar. Perfeito, né? Agora, quando ele chegar aqui, ó, ele não vai trocar porque não tem um próximo cenário. Para cá ele consegue vir, ó. Aqui deu alguma coisa errada, ó. Ó, quando eu vim aqui, ele não voltou o gato lá para outra posição. Vamos ver o que aconteceu. Eu tenho que voltar ele lá para 240, não menos 240. Só mudar aqui, ó. Que agora vai dar certo, ó. Certinho. E esse cachorro agora, ele vai estar andando aonde? Vamos supor que esse cachorro só vai estar andando quando tiver aqui, ó, nesse cenário número 3. É a casinha de cachorro ali. Então, corresponde que ele mora aqui. Quando for para os outros dois cenários, o cachorro não pode estar. Nós vamos tirar esse cachorro. Como nós vamos fazer isso? Utilizando a propriedade aqui, ó, de visibilidade. Ó. Consigo esconder ou não o cachorro. Ele pode estar executando os códigos dele, tanto faz, não tem problema. Mas a gente vai ter que fazer o seguinte. Nós não estamos transmitindo uma mensagem para dizer que é para trocar o cenário. O cachorro também sabe o que está acontecendo. Então, o cachorro, quando começar o jogo aqui, ó, quando começar a animação, vamos colocar para inicializar ele escondido. Aqui em aparência, nós temos como colocar aqui, ó, esconda. Ele vai continuar fazendo tudo que ele está fazendo, só que escondido. Ele está invisível, mas está fazendo o que ele tem que fazer. E quando ele receber uma mensagem, que aquela mensagem troca cenário, próximo cenário ou cenário anterior, o cachorro também ouve. Ele recebe esses eventos. Então, quando receber aqui, ó, cenário anterior ou receber próximo cenário, o cachorro vai ter que ficar atento para quê? Porque se o cenário atual for igual a 3, ele fica visível. Se não, ele fica invisível. Então, a gente faz o seguinte aqui, ó. Pode até ser um bloco aqui, ó. Aparecer. Porque suponhamos que você vai fazer uma história e alguns personagens vão aparecer ou não, de acordo com o número do cenário. Então, nesse caso, como são duas ações, eu não vou fazer dois códigos. Eu vou chamar o código aparecer em ambos eventos aqui, tá vendo? Então, sempre que acontecer cenário anterior ou cenário próximo, ele vai executar o que está nesse bloco. O que nós vamos colocar nesse bloco aqui, ó? Uma condição. Se ele está no cenário 3, ele aparece. Se não, ele se esconde. Simples assim. Vamos pegar aqui, ó. Se cenário atual, número do cenário é igual a 3, ele mostra. Se não, esconde. Vamos testar. Ó, o cachorro não está aqui. O cachorro não está aqui. E cadê ele? Deixa eu ver o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Quando eu recebo uma mensagem, eu não estou mandando esperar. Então, isso daqui está entrando um evento, o cachorro, ele faz, mas acontece tão rápido que ele aparece, talvez ele aparece e mesmo assim já se esconde, porque
Quando o gato está aqui na posição na lateral, ele chama esse evento próximo cenário diversas vezes. E como eu transmiti isso diversas vezes, o cachorro meio que ficou doido aqui com esses eventos. Eu posso fazer aqui, ó. A todo momento, eu posso ficar verificando isso aqui. Eu não preciso esperar receber a transmissão de mensagem, não. Vai ficar mais complexo. Eu posso colocar aqui, ó, no sempre. Sempre, movimente e apareça. Ou seja, verifico, né, se é para mim movimentar, que é fazer todo esse código, e se é para aparecer. Só que se eu tiver que esperar fazer todo esse código para depois aparecer, pode ser que ele não vai dar certo. Então a gente faz o quê? A gente coloca aqui, ó, na animação, na parte de animação. Sempre eu quero verificar se tem que fazer animação ou aparecer. Aí agora creio que vai dar certo. Ó. Vamos lá para o cenário do gato, do cachorro. Ó, já está ele lá. Ele já estava movimentando para lá e para cá. Ó. Observe que ele está indo para lá. Eu vou voltar. Quando eu chegar lá, ó, ele já está voltando. Ó. Ele só fica invisível ou não. Porém, ele está sempre fazendo aquela movimentação. Inclusive, se você passar muito meio rápido aqui, ele aparece no cenário anterior, a sombra dele ali. Para resolver esse problema da sombra aí, nós podemos fazer o seguinte. Aqui ele está fazendo o que? Ele está sempre animando, ou seja, ele faz toda a parte da animação, para depois verificar se ele tem que aparecer ou não. Então isso daí, às vezes, como aqui eu estou esperando alguns segundos, né? São 2 milissegundos de uma posição e 2 milissegundos da outra. Nesse 2 milissegundos, ele já deveria ter verificado se era para aparecer ou não, porque senão ele atrasa. E aí é o que acontece ali. Então a gente pode colocar uma bandeirinha aqui, ó, direto para ele também. Que é um evento que tem que acontecer paralelo e sempre, né? E tem que estar sempre verificando se é para aparecer ou não, sem esperar nada. É como animação. A animação não pode esperar outro evento acontecer para ela acontecer. Ela tem que estar sempre executando. E esse aparecer aqui também tem que estar sempre executando. Dessa forma, resolve o problema da sombra do cachorro ali, ó. Ó, posso voltar rapidinho, ó, que ele não vai dar mais sombra, ó. Então, às vezes, dá esses bugzinhos, é normal, tá? E a gente tem que ir acertando, tem que ir verificando o porquê, entendendo o porquê. Observe que aqui no código do cachorro, ó, 3 códigos estão rodando ao mesmo tempo. A parte de movimentação, a parte de animação e a parte dele aparecer ou não. Então isso aí, as 3 estão sendo executadas ao mesmo tempo. Por isso agora não tem mais o problema. No gato também tem diversas situações aqui acontecendo ao mesmo tempo. Está sempre animando, está sempre verificando se vai pular e está sempre movimentando. Então são 3 ações paralelas. São procedimentos assíncronos que estão executando ao mesmo tempo. Então, às vezes, tem que ficar muito esperto nisso, porque às vezes a gente erra, ou uma coisa acontece e outra não, porque os procedimentos têm que ser assíncronos. A gente tem que colocar uma bandeirinha verde aqui e um sempre executando aquele método que você quer que sempre seja executado. Se eu colocar esse anime no pule, ou ele vai pular ou ele vai animar. Então, quando estiver pulando aqui, ó, ele não anima. Mas aí pode ser, tá vendo? Tá, deu certo. Por quê? Se eu tô pulando, eu não tô mexendo a perninha para lá e para cá. Então aí eu posso fazer. A gente fez os dois diferente. Porque se eu quiser fazer alguma animação dele pulando, trocando a fantasia, um outro tipo de animação, eu quero que esse pulo aconteça independente da animação, porque a gente está animando junto do pulo, por isso deu certo. Mas se eu fosse animar a parte dele, mudar para essa fantasia dele pulando aqui na parte da animação, eu tinha que estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Esse pulo só adicionaria o valor ali na posição Y dele, para corresponder ao pulo, e a parte de mudar a fantasia ficaria aqui na animação. Então aí teria que ser separado mesmo. Eu vou deixar separado assim, mas dá para juntar os dois. Agora vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu vou adicionar um outro palco. Vamos pegar esse cenário aqui, ó, de dança. Então lá no nosso palco, no código dele, nós passamos até 4 cenários agora.
ao invés de 3. E o gato vai conseguir vir até esse cenário. O que eu quero fazer? Quando chegar nesse cenário aqui, eu quero que uma música seja tocada e ele fique brilhando ali. A imagem que a gente tem de cenário não tem como ficar alternando ela para animar, como um personagem, mas nós conseguimos colocar efeitos. Então, para mostrar essa parte de efeitos para você, eu vou usar esse cenário aqui. Vamos aqui no palco fazer o seguinte. Vou colocar aqui uma bandeirinha. E a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar um sample. E nós vamos fazer basicamente o seguinte. Nós vamos mudar o efeito da cor do cenário. Então, vamos conhecer esse efeito aqui, ó. Existem efeitos para som e efeitos para o personagem, a parte visual. Então aqui você vai ver que tem o efeito cor, olho de peixe, turbilhão. Você pode testar aí os efeitos, o que acontece. Se você for clicando aqui e for adicionando valores, você vai ver que vai mudando ali a parte do efeito de cor daquela imagem. E também temos como mudar um valor ao efeito cor. E se você for clicando aqui, você vai vendo que vai mudando ali as cores do palco. Então, eu vou usar esse daqui. Toda vez que eu quiser mudar a cor, vou adicionar 10 ao efeito cor. Para me limpar o efeito cor, eu venho aqui na aparência, removo todos os efeitos gráficos. Ele volta para a cor original. Então, ao clicar na bandeirinha, a primeira coisa vai voltar para a cor original. E depois aqui dentro eu vou fazer o quê? Eu vou esperar que a gente esteja no cenário 4 para que eu fique mudando esse efeito da cor. Como fazemos isso? Aqui no controle nós temos esse método aqui, ó. Espere até que. Esse espere, ele fica esperando que uma condição seja verdadeira para que prossiga com o que tiver aqui para baixo. Então, o que eu vou esperar aqui para poder fazer a mudança do efeito cor? Eu vou esperar que o cenário seja igual a 4. Então, eu vou fazer aqui uma validação pegando o número do cenário atual. O número do cenário atual é igual a 4, então eu posso prosseguir com a codificação aqui embaixo. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos repetir várias vezes isso daqui, essa mudança de efeito cor. Então, também tenho como repetir alguma coisa enquanto uma condição seja verdadeira. E eu quero repetir isso enquanto o número do cenário não deixe de ser 4. Então, enquanto não cenário igual a 4, quando o cenário não deixar de ser 4, ele vai ficar fazendo o que tiver aqui dentro, que é mudando o efeito cor. E vamos colocar um tempo também para que essa mudança ocorra. E vou colocar aqui dentro. Quando ele terminar, quando ele não for mais verdadeiro, terminar de fazer isso daqui, ele vai fazer isso aqui infinitamente enquanto o cenário for igual a 4. Quando ele não for 4, ele vai sair e vai voltar lá para cima. Então, quando ele sair aqui do laço, eu também quero remover os efeitos gráficos. Porque se eu manter o efeito gráfico da cor aqui, ó, vou definir 25 no efeito cor. Tá vendo que o palco não está na cor original. Se eu voltar ao cenário anterior, o cenário anterior também está com efeito cor. Então, eu preciso tirar esse efeito cor. Eu venho aqui, coloco esse remove efeitos gráficos, e aí já não vai ter mais o efeito gráfico se não for no cenário 4. E mais uma coisa que a gente pode fazer aqui para ficar legal. O cachorrinho não vai ficar visível no cenário, já está programado para isso. Vamos colocar um outro personagem aqui. Michael Jackson aqui dançando. Vamos diminuir o tamanho dele. Vamos fazer o que aqui? Vamos pegar um evento da bandeirinha. Vamos colocar um sempre. Primeiro o posicionamento inicial dele, né? Vamos escolher uma fantasia como a inicial. Pode ser essa daqui. Ele vai começar com essa pose aí. E vai esperar um pouquinho, um segundo mais ou menos.
e depois vai começar a dançar. Esse 1 segundo pode ser até aqui dentro do sempre, porque a gente faz um loop, ele dançando, depois ele dá uma paradinha. Para ficar legal aqui, eu vou usar um posicionamento aleatório, que também é uma coisa que dá para a gente fazer aqui. Aqui na parte de operadores, nós temos o número aleatório entre 1 e 10. Toda vez que você clica aqui, ele gera um número aleatório entre 1 e 10 para você. Nesse personagem, se a gente for nas fantasias dele, ele tem 7 fantasias. Então eu quero que gere um número aleatório de 1 a 7 para mim. Então sempre que eu quiser reposicionar ele, eu vou gerar um número aleatório para isso. Então ele vai fazer uma pose qualquer. Eu não vou saber exatamente a pose que ele vai fazer. Então sempre mude para a fantasia número aleatório que foi gerado. E aí vai esperar um segundo, é muito tempo. Então vamos fazer o que aqui dentro? Vamos fazer um repita. Vamos repetir isso daqui umas 10 vezes, mudar para um número aleatório e depois esperar um pouquinho de tempo para poder mudar a outra fantasia. Esperamos 0,2 segundos para mudar de novo a fantasia e ele vai repetir isso 10 vezes. Então vamos ver, ó. Olha lá, tá dançando. A gente pode até colocar para ele repetir mais vezes, né? Acho que fica mais legal. Então, olha lá, tá o rapazinho dançando. E agora vamos voltar no palco. O palco vai ter que estar brilhando também e ele já está. Vamos colocar a música de fundo agora. Vai ser a mesma ideia dessa daqui. Nós vamos começar com a bandeirinha, vamos no som, vamos remover o efeito sonoro. A gente consegue colocar efeitos sonoros também. E sempre, quando o cenário for igual a 4, ele vai repetir não a mudança de cor, e sim o toque. Toque o som, você escolhe um som. Eu tenho aqui um som chamado hip hop. Eu vou tocar até o fim. E vai ficar tocando esse som sempre que entrar no cenário número 4. Então vamos testar aqui para ver como é que ficou. Ó. Beleza, deu certo. Só que quando eu voltar para o cenário, ó, a música continuou. Percebe só? Por que isso está acontecendo? Porque ele entra aqui para tocar a música até o fim. Então, como ela vai ser tocada até o fim, enquanto ela não acabar de ser tocada, ele não vai descer aqui. Então, se eu mandar parar o som aqui, não vai dar certo. Porque ele vai ter que tocar a música até o final para depois parar. Então, o que a gente faz? A gente tem que colocar uma outra bandeirinha aqui para estar verificando sempre se o cenário deixou de ser 4 para nós mandarmos parar a música. Então, sempre espere até que não seja o cenário igual a 4. Vamos copiar daqui de cima, ó, vai ser bem parecido. Ó. Espere até que o cenário não seja igual a 4. E se o cenário não for igual a 4, a gente vem aqui no som e manda parar todos os sons. Vamos testar agora. Certinho. A única coisa que nós temos que ajustar aqui agora, esse personagem só pode ficar visível quando o cenário for igual a 4. Então também podemos colocar aqui uma bandeirinha nele e sempre esperar que o cenário seja igual a 4 para que ele fique visível. Espere que o número do cenário seja igual a 4. O que ele vai fazer? Vai ficar visível. E depois eu espero até que o número do cenário
não seja igual a 4 para esconder ele. Vamos ver se funcionou. E quando ele começar, né, também precisamos esconder ele, porque a gente começa lá no cenário 2. Então, quando começar, ele tem que começar escondido. Vamos até o cenário 4 para poder ver o que aconteceu. Olha lá, apareceu.